Fala aí, pessoal. Olha, excelente notícia, é aquilo que eu vim falando para vocês, tá? Não tome decisões precipitadas em pegar e taxar o Windows 11 24H2 como um fracasso total e não dá para usar e é horrível e isso e aquilo, tá cheio de bug, como eu venho explicando para vocês. Só uma matéria aqui no site, um site renomado lá de fora, mostrando aí alguns testes que a Microsoft fez na 24H2 e sim, a Microsoft a 24H2 ela está mais rápida do que versões anteriores do Windows. Então vale a pena você dar uma oportunidade para o sistema operacional. É como eu já falei em outro vídeo aqui, falei em live também. Se você não quiser, não quero instalar agora, você pode continuar na 23H2, tá? Mas não coloque esse preconceito contra a 24H2 porque fulano, Beltrano tá falando que é um fracasso total, que tá tendo perda de desempenho, é perda de desempenho, tá? Né? Perda ou perca, não existe perca de desempenho, perda de desempenho. A palavra perca, ela existe, mas tem que ser implementada da forma correta, na frase correta, quando a gente fala, por exemplo, ainda que eu perca aquela partida. Aí não é ainda que eu perda aquela partida, é que eu perca. Né? Mas perda, a questão de desempenho é perda de desempenho. Ainda que eu tenha perda de desempenho. Mas assim, voltando para o tema do vídeo, então, meu querido, para de dar ouvidos aí a pessoas que não entendem de sistema operacional, tá? Pessoas que só quer fazer sensacionalismo, só quer verdadeiramente ali ganhar visualizações, ora metendo pau, ora elogiando muito para, né, enfim, diversões. Aí, gozado que quando as versões estavam em teste lá, que aí era preocupante, aí estava elogiando aquela coisa toda, aí incentivando o pessoal a baixar antes do tempo, falando que lançou. E quando lança mesmo, aí o discurso é contrário para justamente ganhar também visualização, e isso vai trazendo uma confusão na cabeça das pessoas. Obviamente, existem bugs na 24H2? Existem. Como existem também bugs na 23H2, como mostrei no vídeo anterior, que teve uma atualização aí da 23H2 no dia 22, que trouxe aí várias correções de bugs na versão, entendeu? Então isso aí, como eu tenho falado e explicado, é normal. Né? E também outra coisa, palavras que botam na boca dos outros, né? Alegando que eu falei que a Microsoft é isenta de culpa e o culpado é o usuário. Aonde que eu falei isso? Prova que eu falei isso aí, tá? Para de falar besteira, para de tentar induzir as pessoas ao errado. O que eu falei é que tanto a Microsoft quanto as fabricantes, elas têm as suas parcelas de culpa. No meu ponto de vista, a parcela de culpa da Microsoft, nesse caso, dos bugs de incompatibilidade, é menor, porque para essa incompatibilidade, a Microsoft ela depende que as fabricantes elas venham testar, e para isso a Microsoft libera a ISO para as OEMs antes, 3 a 6 meses antes, para que as fabricantes venham testar a compatibilidade com drives, essas coisas todas, para então dar o positivo e a Microsoft lançar. Então, ou seja, se lançou e teve incompatibilidade é porque as fabricantes não fizeram direito essa verificação. Concorda comigo? Isso é lógico e é técnica. Mas é lógico, né? A pessoa que não entende, aí fica realmente fazendo especulações e é muito mais fácil ficar metendo malho, criticando e tudo mais, né? Ofendendo as pessoas, entendeu? Então, mas vamos deixar isso de lado e vamos falar do que importa, do que interessa, que é essa grande melhoria. E escutem o que eu estou te falando. Escuta o que eu estou falando para vocês, tá? Olha, a Microsoft ainda vai melhorar e muito esse Windows 11 24H2. A 23H2, quando lançou, estava cheio de bugs também, terrível. E ela, com o passar do tempo, ela foi melhorando, né? Em comum acordo com os fabricantes também, que foram produzindo atualizações e tal, e chegou ao ponto que chegou. Então a 24H2 é um sistema novo, um sistema mais poderoso do que a 23H2 e tem tudo aí, meu querido, para ser um dos melhores sistemas operacionais aí que a Microsoft já teve, tá bom? Agora a gente tem que esperar essa parte de turbulência acabar. É o que eu tenho falado. Se você tem a 24H2, você está usando e não, você está conseguindo usar, o bug que você tem aí não está atrapalhando a tua usabilidade, continua com ela. A Microsoft vai ajeitar isso aí.
É que nem o bug lá do Windows Update, aquela quantidade de 8,63 GB que fica lá, que até ainda depois que a Microsoft soltou a nota confirmando, mesmo assim tem pessoas afirmando que aquilo lá está ocupando espaço no HD ou na SSD da pessoa. É mentira, tá? Trata-se de um bug aí de interface, é um bug visual. Ela está ali, mas não está. Não sei se deu para você entender, entendeu? É só uma informação visual, só que aquilo ali, aquele espaço não está sendo ocupado pela SSD e quando você realizou a limpeza, foi feita a limpeza por completo, tá? Mas esse bug visual a Microsoft também vai arrumar aí. Mas vamos lá, vou passar aqui para a tela, eu quero mostrar lá no site todas essas novidades, essas melhorias, e você vai entender um pouquinho como que a Microsoft está trabalhando para melhorar isso aí. Taca aí na tela. Aqui, pessoal, estou aqui no site do Windows Latest, e aqui está, ó, o Windows 11 24H2 torna os PCs mais rápidos com o uso reduzido da CPU para o Windows Update. Sim, as atualizações, a matéria completa eu vou deixar aí na descrição para você ler direitinho, mas resumindo aqui o negócio, as atualizações aí agora na 24H2, você que já está utilizando, vão ser muito mais rápidas. Muito mais rápidas. Então está aqui, ó, o detalhe aqui, ó. Categoria, melhoria. Melhorias na atualização mensal, tá? Tempo de instalação mais rápido. Processamento paralelo de manifestos, de componentes e leitura otimizada e dados de componentes. Todos esses detalhes aqui de melhoria resultam aqui na melhoria na atualização mensal, tá bom? Tempo de reinicialização reduzido. Melhorias na pilha de serviços reduzem o tempo de inatividade do sistema durante atualizações. Menor uso da CPU. A RAM agora lida com mais tarefas. E o Windows também armazena em cache metadados de componentes. Aí aqui vai, ó. Eu já expliquei isso aqui, mas eu vou ficar batendo nisso aqui porque o pessoal bate para o lado errado, informando errado as pessoas, então eu vou ficar batendo do lado positivo, né? O que acontece? Há um mito, um folclore no TI atual, que é esse folclore aqui, ó. O pessoal fica desesperadamente, né, desabilitando coisas, tirando coisas do Windows para fazer com que o uso aqui, ó, disponível, tá vendo? O uso aqui seja o maior possível, disponível, não está utilizando, no caso, de memória RAM, e que aqui a memória que está em uso seja a menor possível aqui. Isso alegando eles que isso aqui, então agora a gente vai ter um desempenho, vai ficar mais rápido. É pura falta de conhecimento técnico, tá? Não, infelizmente, são pessoas que não conhecem o sistema operacional e, óbvio, ninguém é obrigado a conhecer, mas para falar é interessante que você tenha conhecimento, né? Para você não falar besteira. Então, é uma loucura, você vê aí essas versões modificadas que eles apresentam aí na internet, Windows Optimus, Máximos, Windows Gamer, Windows não sei mais o que, e tudo se baseando aqui, ó. Olha, instalei aqui, ó, tá vendo? Ó, liguei o computador, só tá isso aqui funcionando, só tá isso aqui em uso de memória RAM. Gente, isso é balela, tá? O que ele vai fazer agora? O que a Microsoft fez agora no Windows 24H2? Para poder poupar a CPU, a memória RAM ela será mais usada. Para quê? Para justamente causar essa aceleração nas atualizações do Windows. Entendeu? Então, o que acontece? Quando a gente pega e começa a desabilitar a porção de coisa dentro do Windows, serviços do Windows e tal, para poder baixar esse uso de memória aqui, vai baixar, vai, correto. Só que memória RAM é feita para se usar, tá bom? E o Windows, ele tem um sistema inteligente que ele vai usar a quantidade de memória RAM que você tem. Resumindo, quanto mais memória RAM você tiver instalada, mais ele vai usar. Por quê? Para justamente te oferecer mais desempenho. É totalmente contrário do que o pessoal fala, porque não tem conhecimento técnico, tá? Então, o que acontece? Aí o pessoal desabilita a porção de coisa, aí fica aqui, né? Porque o que acontece?
quando está aqui uma quantidade de memória RAM aqui, por exemplo, agora que eu estou gravando em 4K e tal, eu tenho 32 GB de RAM. E está aqui, ó, tá em uso aqui 2,6. Para 32 é até pouco, né? Que está em uso. Então está usando aqui 12,6. Mas o Windows, ele já entendeu que essa quantidade aqui, ele está usando o máximo da minha memória para me oferecer o máximo de performance e desempenho, né? Seria até idiotice eu fazer coisas aqui no meu computador que viesse diminuir esse uso aqui, né? A memória em uso fosse menor. Agora, de que vale? Seja sincero comigo, você ter aqui um número menor de memória RAM em uso e você ter a usabilidade do teu sistema reduzido com mais lentidão. Então, pessoal, é totalmente sem lógica, tá? Então, não se agarre com isso. Obviamente, né, pessoas que têm pouca memória RAM sofrem realmente, mas não é porque o sistema está consumindo muito ou deixando de consumir. É porque você tem pouca memória RAM. Se você tiver 4 GB de memória RAM aqui, você vai ter travamento, você vai ter uma certa lentidão. Vai, porque o Windows ele vai tentar remediar isso, né? Ali em questão de usabilidade e performance. Então, obviamente, ele vai poder usar menos memória RAM e ele vai poder também oferecer menos desempenho, menos performance. Então, é assim que funciona, tá? É só para explicar para vocês. Então, é isso que ele está falando aqui. A RAM agora lida com mais tarefas. Então, a memória RAM lidar com mais tarefas não é um problema, é uma solução. Ela lidando com mais tarefas, ela vai proporcionar que você tenha mais performance. O que vale você ter 32 GB se você está fazendo coisas para o computador poder usar só 5 GB de RAM, quando ele deveria estar usando 12, que foi o meu caso aqui agora. Você entendeu? Isso aqui estou falando bem assim, de forma básica, para todo mundo entender. Principalmente os que se dizem especialistas e avançados, tá? Então, mas vamos lá, passando para cá, pessoal. E qual vai ser o resultado disso? Aqui, ó. Teste 1, dispositivo bem conservado. Ó, tempo de instalação, 45, vou arredondar aqui, tá? 45% mais rápido na atualização. Tempo da instalação da atualização. Muito bom, né? Hora de reiniciar, 39% mais rápido. A gente poderia até arredondar aqui para 40, né? Que está mais aqui para 40. Mas vamos botar 39. Vamos se basear aqui por baixo. Uso da CPU, 15% menos de uso da CPU. Teste 2, dispositivo desatualizado 18 meses. Aqueles, no caso, eles fizeram aqui o teste numa máquina que estava 18 meses sem fazer atualização. Então, teoricamente, teria muitas atualizações, né? Tempo de instalação, 43% mais rápido. Hora de reiniciar, 33% mais rápido. Uso da CPU, 25% menos. Excelente. Downloads menores, reduzido em aproximadamente 200 MB. E aqui mais abaixo, ó, conforme mostrado na tabela acima, com curadoria do Windows Latest, a comparação entre a pilha de serviço de atualização do Windows 11 22H2 e 24H2 revelou resultados surpreendentes. No primeiro teste, o PC totalmente atualizado foi testado com a atualização 24H2 de março de 2024. A atualização foi concluída em quase o dobro da velocidade, 45%, e levou 39% menos tempo para aplicar a atualização após a reinicialização. Durante esse processo, o PC testemunhou uma queda de 15% no uso de CPU, liberando os recursos para outras tarefas. Aí, no caso do CPU, isso aqui é muito interessante. Eu vou deixar também aqui a postagem no blog do profissional de TI do Windows, tá bom? Eu vou deixar aqui, tá lá no blog da própria Microsoft, aqui tá todos os detalhes para você que quer entender mais tecnicamente como vai funcionar isso aí, tá? Então eles estão explicando aqui, inclusive eles explicam aqui todos os testes que foram feitos, eles explicam também, né, por que hoje as atualizações elas se tornam menores, mesmo que a pessoa esteja com o computador desatualizado, porque como eu já expliquei aqui outras vezes para vocês, não é que ela vai ter que fazer atualização de 18 meses, como foi o teste aqui, não, ela vai fazendo os resumos, porque não é a quantidade total que é implementada, arquivos são substituídos, semelhante ao que acontece nos jogos, entende? Então, é a tecnologia avançando aí no nosso Windows, né, no nosso sistema operacional,
que eu particularmente, vou falar por mim, tá? Gosto muito aí do Windows, sempre fui usuário de Windows e é um sistema muito bacana, é um sistema que está cada vez ficando melhor. Eu sei que tem problemas, o Windows não é perfeito, como nenhum sistema operacional é perfeito, tá, pessoal? Mas vale a pena sim a pessoa dar uma chance para essa nova versão do Windows 11 24H2, ainda que não seja agora. Você pode até mesmo, como eu falei em outro vídeo, você pode aguardar. Aguarda, ficar mais aí normalizado, né? Vir já essas correções aí de bugs e tal, enfim, para você poder estar utilizando. Mas como eu já falei, são poucos os bugs que, tipo assim, inutiliza o sistema operacional, tá? São poucas as situações, né? A maioria dos bugs não vai influenciar na usabilidade do seu dia a dia. Tá certo, pessoal? Então é isso aí. Eu tô deixando aqui a live de segunda-feira. Se você não assistiu, assista. Muitas informações aí sobre a 24H2, qual a gravidade desses problemas, como afeta o usuário. Então, para você que quer ficar totalmente esclarecido, te recomendo assistir essa live aqui. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus e, como de costume, você sabe, nos encontramos aí no próximo vídeo.